Olá, bem-vindos a mais uma edição do AdamaCast. Eu me chamo Rafael Mancini, trabalho na área de desenvolvimento de mercado da Adama e hoje vamos falar sobre um tema de bastante relevância, uma cultura de bastante relevância para o agronegócio brasileiro e também para a Adama, que é a cana-de-açúcar. A ideia hoje é que nos próximos minutos discutiremos e abordaremos alguns dos desafios no manejo de cana. E para a gente falar um pouquinho sobre esses desafios, temos conosco hoje dois colegas de empresa, Rafael Malandrino, gerente de portfólio inseticidas da Adama, e a nossa RTV de Piracicaba, Gabriela Roque, que vão falar um pouco mais a fundo sobre o manejo de pragas, esfenófilos e principalmente cigarrinha na cultura da cana. Malandrino, sabemos aí da dificuldade de controle de pragas na cultura da cana. Se você pudesse falar um pouquinho para nós aí como que anda hoje o cenário dos fenófilos na cultura. Boa, Mancini. Eu acho que é importante a gente fazer um panorama um pouco mais amplo, pensando nas pragas, né? A gente tem, pensando no manejo de pragas como um todo, a gente tem aquelas pragas que são tidas como as pragas que precisam de maior atenção da nossa parte, que são as pragas que afetam a população, o número de plantas que você tem num hectare. Então essas são as pragas que a gente precisa ter maior atenção. Dentre esses casos, eu posso citar os fenófilos, a gente vai falar especificamente dele. Um segundo grupo de pragas, que são aquelas pragas que atacam estruturas reprodutivas ou estruturas produtivas, né? Se a gente for pensar na cultura da cana, que a gente vai estar olhando principalmente para a cigarrinha e principalmente para a broca, que são as duas principais outras pragas dentro da cultura. E um terceiro grupo de pragas que causam um dano menor, que aí vão causar danos em estruturas vegetativas. Classicamente são lagartas como um todo que vão estar ali comendo superfície foliar. Então quando a gente olha dentro da cultura da cana, o esfenófilos está naquele grupo de pragas que requer do agricultor maior atenção. Por quê? O principal dano dele está associado à diminuição de stand, diminuição de perfilhos no hectare. E se você pensar isso é mais agravado ainda, quando você olha uma cultura anual, como um milho, você perde a planta ali, você tem um impacto no período específico. Na cultura da cana, que você vai ter vários cortes, 5 cortes, 6 cortes, a planta que você perdeu ali, você vai refletir essa perda durante os próximos 6 anos, 5 anos. Então por que os fenófilos é uma praga que tem ganhado muita atenção dentro da cultura da cana? Justamente porque você tem uma combinação de periculosidade ali da praga muito grande, né? Ela afeta a estrutura e você replica isso no tempo. Então, o problema de fenófilos é muito sério por causa disso. Atrelado a isso, os elevados custos que a gente tem para fazer reforma de canavial. Então, os fenófilos têm ganhado muita atenção dentro do cenário. Se a gente for pensar agora no inseto, a dificuldade de controle dele é gigantesca. Por quê? Porque o adulto é pouco móvel, ele se move muito pouco. Difícil encontrar um fenófilos quando você vai numa área de cana. Para ajudar, a palhada dentro da cultura da cana é infinitamente maior do que outras culturas. Esse inseto ele vai estar inserido embaixo, né, entre o solo e a superfície, ou seja, ele vai andar muito no meio da palhada. Então é muito difícil você encontrar esse inseto. E ele tem um tempo de vida extremamente longo. Então ele passa o ano ali tranquilo, sobrevivendo na cultura. Ele vai fazer deposição de ovos na região do rizoma da planta, e aí uma larva vai eclodir e essa larva vai fazer uma galeria ali em toda a região do rizoma, e aí vai acabar fazendo aquele dano de matar o perfilho. Então, o dano é causado pela larva. A gente hoje no controle foca muito ainda o controle de larvas, mas cada vez mais a gente tem voltado para discussões de como a gente precisa atenção no controle do adulto. Apesar de ser muito difícil o controle, mas também a gente precisa fazer controle de adultos. Somado a isso, você tem manejo das áreas, né? Então tem diversas ferramentas que a gente tem para fazer um plantio bem feito, sem esfenófilos na área. Eu acho que aqui também é um ponto importante para ressaltar. Então, assim, se eu pudesse falar num resumo, a dificuldade dos fenóforos
está realmente em atingir o alvo, por onde ele se coloca, o dano que ele tem vai se estabelecer no início da cultura ali e vai em todos os cortes que essa área tiver, e aí no fim do dia você tem uma dificuldade de controle com um dano muito grande. Assim. De forma geral, esse é o grande problema do Sphenophrus. Isso é realmente, Sphenophrus é uma praga que vem tirando o sono do canavicultor, muito bem posicionado pelo malandrino, principalmente difícil, principalmente pela dificuldade de controle que nós temos hoje em função da biologia da praga. E são adotadas algumas práticas de manejo, dentre elas a ADAMA tem uma solução que ajuda o agricultor no controle da praga. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa solução, Malandrino, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós também sobre uma outra praga que vem crescendo no cenário, né, que é a cigarrinha. Se você pudesse trazer um pouco para nós aí da sua experiência com cigarrinha, dos aspectos biológicos, econômicos. Boa, Mancini, porque justamente existe um momento que sobrepõe, né, a cigarrinha com os Sphenophrus, e esse momento de sobreposição é importante, que a cigarrinha é uma praga ali que você vai ter as ninfas se alocando na parte basal da planta, né? Então assim, as ninfas fazem sucção da seiva da planta, elas ficam na parte basal da planta e elas produzem uma espécie de uma espuma que ainda mantém uma proteção para elas, né? Então, assim, é um controle extremamente difícil de fazer. Você vai pensar uma planta de cana com 1,5 metro de altura, 2 metros de altura, como é que você vai falar de controle na parte basal da planta, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande o controle também de cigarrinha. Os danos delas se enquadram naquela praga que eu comentei no início, né, como pragas de segundo grau de periculosidade, ali bem no controle consumindo estruturas produtivas, mas os danos delas são muito grandes. E aí você tem aquela situação que você começa a ter sobreposição de pragas. Então, controle de cigarrinha é importante. Início cedo. Existem condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento de cigarrinha, principalmente atrelado à umidade, tem que ter precipitação. Mas quando você olha no controle de cigarrinha, a gente vai deixando para fazer uma aplicação mais tardia e a gente precisa cada vez mais tentar controlar a população cedo. Por isso que as aplicações de Sphenophrus vão ajudar muito também no controle de cigarrinha. A gente precisa pensar produtos que tenham essa capacidade de ajudar a retardar o estabelecimento da cigarrinha e a retardar esse crescimento populacional, porque aí a hora que a cana está grande já dificulta muito o controle e a gente está tentando só remediar. Então acho que é importante a gente pensar na sobreposição de pragas e na dinâmica da cultura ao longo do ano. Gabi, a vida do agricultor não está muito fácil, né? Acho que o Malandrino trouxe aí o quão desafiador é o manejo de pragas, especificamente cigarrinha e Sphenophrus na cultura da cana. Há alguns anos a ADAMA vem trabalhando muito forte a sua promessa de marca, né, que é escutar, entender e entregar, né? Então nós escutamos lá no passado esse desafio, entendemos quais seriam as soluções que a gente poderia trabalhar e estamos entregando para o mercado agora uma nova solução, que é o Gales, que junto aí a outras boas práticas de manejo contribui para o controle de Sphenophrus e cigarrinha. O que você poderia falar sobre o Gales para nós aí, de que forma que ele chega ao mercado para contribuir para a vida do agricultor? Bom, assim como o Malandrino já explicou sobre a praga, né, hoje, a partir do momento que a gente fala que a gente tem um inseticida, todas as usinas, produtores recebem a gente super bem, porque é algo que de fato eles precisam e assim, de uma certa forma é uma praga que, não que ela não seja tão falada, mas ela é menos falada do que uma broca, né, uma praga nesse sentido, né. Então o Gales já chega sendo muito bem recebido. Ele entra muito bem porque ele é uma rotação de molécula, né? Que hoje em dia eles precisam disso, né? Para conseguir de fato, entre aspas, eliminar. A gente sabe que não elimina 100%, mas a praga, né? Então o Gales ele tem uma versatilidade de aplicação. Ele é um produto com uma solubilidade intermediária. Ele pode ser utilizado tanto na soqueira,
drenche, vinhaça, ele pode ser utilizado o ano inteiro, né? E assim como o Malandrino falou, né? Se você quiser visar a questão da cigarrinha, você vai utilizar ele nessas soqueiras mais tardias, né? Que foram colhidas mais tarde, mas é um ótimo produto. Além do que o Gales também promove esse efeito verde na planta, né? Então, quando você aplica o Gales, ele torna-se, dentro da planta, o ácido salicílico, que é o que vai promover esse efeito verde que a gente fala, né? Então, assim, ele vai, de uma certa forma, ajudar a planta a ficar mais vigorosa, mais resistente contra doenças, patógenos. Então, assim, às vezes o canavial, apesar dele ter sido atacado, se você conseguir que ele continue com mais perfilhos, você perde menos em longevidade, né? Que é isso que o Malandrino falou também, né? Que é uma cultura que fica 5, 6 anos em campo. Então, se você conseguir estabelecer e deixar esse canavial mais tempo, para o agricultor é um dano econômico a menos para ele, né? Já que é bem caro hoje um custo de uma reforma. Excelente, Gabi. Então, temos aí no Gales uma ótima solução, né? Uma ótima ferramenta para o agricultor. A Gabi destacou bem os benefícios do produto, né? Então, um produto que tem versatilidade tanto para a época de aplicação quanto modalidades, né? Então, pode ser usado na época seca, na época úmida. É um produto que pode ser aplicado no suco de plantio, no corte de soqueira. Também pode ser aplicado junto à vinhaça, né? A formulação do Gales é uma formulação que foi desenvolvida para poder atender às necessidades do agricultor e com um espectro de controle aí, como a Gabi trouxe, né? Que contempla aí as duas pragas que o Malandrino trouxe para nós, que são o cigarrinha e principalmente o esfenófilos hoje, que vem tirando aí o sono do produtor de cana. Malandrino, mais considerações? Eu acho que é importante reforçar o que eu também falei no começo do controle de adultos, né? Então, assim, o Gales, ele é um produto que se destaca muito no controle de adultos, por causa da formulação, não é por causa dos ativos isolados, porque quando a gente olha os ativos isolados, o controle não é o mesmo. Então, a formulação que entrega muito no controle de adultos, não só nas larvas. E aí, cada vez mais, quando você vai conversar com as usinas, quando você vai conversar com os pesquisadores, a gente está discutindo sobre controle de adultos. E o Gales é uma referência no controle de adultos. A gente precisa reforçar essa mensagem. É isso aí. Gabi, suas considerações? Isso que o Malandrino falou é muito importante, a gente tem reforçado isso, porque a gente sabe que tem vários produtos no mercado, porém o Gales é um dos excelentes adultecidas, né? Então ele vai pegar larvas, mas vai pegar os adultos também. E a questão da palha, né? Então, assim, por exemplo, quando você corta a soqueira, ou mesmo na aplicação da vinhaça, o Gales, a palha não vai ser uma dificuldade para ele. Então ele vai passar muito bem a questão da estabilidade da vinhaça. Então, é um produto super seguro para se utilizar nas modalidades. Isso aí, um produto, então, pensado para a cultura, né, com a formulação que atende aí novamente às necessidades da cultura, seja o controle das diferentes estágios da praga, a estabilidade na aplicação junto à vinhaça, a transposição de palha. Então, com certeza, um produto que chega no mercado para trazer mais tranquilidade, para trazer mais segurança e para complementar aí o manejo dos fenófilos e agregar na produtividade do agricultor. Fica aqui o nosso muito obrigado. Espero que vocês continuem assistindo nós. Teremos outros episódios aí dentro da AdamaCast e até mais.